A decisão judicial saiu, mas surgiu uma dúvida, um ponto que não ficou muito claro, uma contradição, uma omissão. Entram em cena os embargos de declaração. Também chamados de declaratórios ou aclaratórios, são um tipo de recurso previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou há requerimento, corrigir erro material. Também há previsão para embargos de declaração no Código de Processo Penal, apenas para situações específicas, como acórdãos de turmas ou câmaras criminais, e sentenças de primeiro grau. Nos processos julgados pelos juizados especiais, também tem a previsão de embargos e seguem as mesmas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Mas o que pode ser considerado contradição, omissão, erro material em uma decisão judicial? Quando a gente fala de omissão, por exemplo, que é uma das hipóteses de cabimento, nós estamos falando de uma decisão judicial em que falta alguma coisa, em que ela se omite na apreciação ou de algum argumento levantado pela parte, ou mesmo de algum pedido que tenha sido formulado por alguma das partes e não tenha sido respondido pelo juiz. Também se considera omissão, nesse contexto, quando o juiz deixa de analisar alguma tese, por exemplo, de recurso repetitivo, que seria aplicável àquele caso concreto, mas que não foi apreciada pelo juiz. Nós temos também o cabimento de embargos de declaração por obscuridade, ou seja, quando nós temos uma decisão judicial cujo texto não seja claro, porque a decisão judicial ela precisa comunicar adequadamente a solução construída pelo juiz para aquele conflito. Outra hipótese de cabimento é a contradição. Num determinado trecho da decisão judicial se afirma algo e isso depois é negado no trecho seguinte, nós temos uma hipótese de contradição a justificar o cabimento dos embargos de declaração. E, além disso, para fechar essas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, nós temos os chamados erros materiais, que são determinados erros de digitação, que o juiz confunde, por exemplo, o número dos autos, ou o nome das partes, chama autor de réu, recorrente de recorrido, enfim, erros menores que não implicam um erro na análise do conteúdo da decisão judicial. O prazo para apresentar os embargos aos processos civis e dos juizados especiais é de 5 dias, e a petição deve ser dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. Já o juiz deve julgar os embargos também em 5 dias. E nessa hora, existe até a possibilidade do recurso ganhar mais um nome. Excepcionalmente, admite-se a possibilidade de que os embargos de declaração modifiquem a decisão. E a isso nós damos o nome de efeito infringente dos embargos de declaração. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o juiz vai corrigir uma contradição na sua decisão e, ao corrigir essa contradição, ele fatalmente vai ter que mudar a conclusão da sua decisão. Em casos de processos criminais, o prazo é mais curto, de 2 dias após a publicação da decisão. Mas e quem deve julgar o embargo? A maior parte dos recursos eles são dirigidos para as instâncias superiores ou, quando menos, por um colegiado mais amplo, visando normalmente um rejulgamento de uma causa que foi desfavorável àquela parte. Os embargos de declaração eles já são direcionados para o mesmo órgão julgador que proferiu a decisão. Então, aqui, como exemplo no STJ, se o ministro relator do recurso proferiu uma decisão monocrática e nela há, segundo a ótica da parte, algum defeito passivo de correção pelos embargos de declaração, esses embargos de declaração serão julgados pelo relator. Se o julgamento atacado pelos embargos de declaração foi proferido pela turma, pelo colegiado, pela sessão ou pela corte especial, é este órgão colegiado que vai julgar os embargos de declaração. Então, os embargos de declaração são sempre dirigidos para aquele que proferiu a decisão. E se nessa análise o juízo avaliar que os embargos foram utilizados de forma indevida como estratégia para atrasar o andamento do processo, o
Código de Processo Civil tem penalidades. Quando o relator ou a turma julgadora se depara com argumentação genérica ou simplesmente repetindo as mesmas alegações já deduzidas nos recursos anteriores, já apreciadas e decididas, embora em contrariedade com a pretensão da parte, já é um forte indício de que esses embargos estão sendo manejados com caráter protelatório. Nesse caso, o Código de Processo Civil ele traz algumas penalidades processuais. Pode ser desde condenação por litigância de má-fé até aplicação de multa, que nos primeiros embargos de declaração podem chegar até 2% do valor da causa, os termos do parágrafo 2º do artigo 1026. Se houver uma reiteração, portanto, nos segundos embargos de declaração tidos como manifestamente protelatórios, a parte pode ser punida com uma aplicação de multa que pode chegar até 10% do valor atualizado da causa. E nesse segundo caso, a interposição de recursos subsequentes depende do depósito prévio desta multa. E, finalmente, se a parte ainda insistir, não serão conhecidos sequer embargos de declaração a partir daí. O STJ possui jurisprudência sobre a utilização dos embargos de declaração. Em um dos julgados, os ministros decidiram que é possível cumular multas se for constatado que o recurso teve o objetivo de atrasar o andamento do processo, conhecidos como embargos protelatórios. E, nesse caso, cabe ainda a aplicação de multa por litigância de má-fé. E tem ainda outros entendimentos. Na dicção do artigo 1022, em princípio, cabe embargo de declaração para impugnar qualquer decisão. De novo, sob a ótica do STJ, não é bem assim. A Corte Especial já decidiu inúmeras vezes, já uma jurisprudência sedimentada, que não cabe, por exemplo, embargo de declaração contra aquela decisão que não admite o recurso especial pelo tribunal de origem. Dessa decisão, que não admitiu o recurso especial, cabe apenas e tão somente agravo em recurso especial dirigido diretamente ao STJ.